Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim e hoje eu trago para vocês mais um conteúdo de matemática que eu espero que seja sucesso. E é isso aí, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa um comentário, compartilha esse vídeo, que isso ajuda muito a continuidade desse canal que eu faço com tanto gosto. Agora chega de papo, né? E vamos ao conteúdo. Bom pessoal, bem-vindos de volta, né, a mais uma aula de correção de exercícios e eu trago para vocês mais exercícios de cone, né? Só que dessa vez eu vou trabalhar o quê? Sólidos de revolução e algumas observações sobre cone, como volume, por exemplo. Então a questão de número 1, ela trabalha a seguinte observação. A figura representa um triângulo retângulo MNP, cujo cateto MN é perpendicular ao eixo R, ou seja, MN é perpendicular ao eixo R. Show de bola. O volume em centímetros cúbicos do sólido obtido pela rotação de MNP, e quando fala rotação você tem que ver o eixo, né, em torno do eixo R. Perfeito, então vai rotacionar horizontalmente. Para você visualizar melhor, tem que imaginar essa situação aqui, ó. Tá vendo aqui? O que é isso? Isso aqui é a rotação em torno do eixo R. Você vai fazer isso aqui, ó, dessa forma. Rotacionando no eixo R. Então, o que você forma? Qual sólido você forma ao rotacionar no eixo R? Você forma uma espécie de copo, né? Onde você tem aqui o quê? Volume do cilindro, que eu vou tirar esse buraco aqui, que é um cone, menos volume do cone. Perfeito, é só isso. Ah, claro, agora eu vou trabalhar nas fórmulas, né? Mas você tem aqui um cilindro e dentro um cone, ao rotacionar essa figura no eixo R. Então, conseguindo visualizar a rotação desse triângulo no eixo R, nós vemos que é uma espécie de copo, né? Triangular, pode-se dizer assim, que tem um cilindro por fora e um buraco no meio, que é um cone. Então, você vai fazer o volume do cilindro todo, menos o volume desse buraco, que é um cone. Então, o volume do cilindro é π vezes o raio ao quadrado, e o raio é 3, ó, não esqueça, vezes a altura do cilindro, que é 4. E o volume do cone, para quem não lembra, o volume do cilindro é a área da base, vezes a altura. E o volume do cone é 1/3 da área da base, vezes a altura. É isso aqui. Menos, no cone, eu tenho 1/3 de π vezes o raio, que ainda é 3, vezes a altura, que também é 4. Então, aqui você vai ter o quê? 9 vezes 4, 36π, menos 36π sobre 3, que dá 12π. Que vai dar 24π, como está o quê? Em centímetro, centímetros cúbicos, 24π, letra D. Beleza? Questão de número 2. A figura abaixo representa o paralelogramo MNPq. O volume do sólido obtido pela rotação do paralelogramo em torno da reta suporte do lado MQ é dado por... Então, ele vai rotacionar aqui, ó. Ele vai rotacionar verticalmente. E para ilustrar melhor, eu fiz essa imagem. Tá vendo? Nessa rotação aqui, ele vai rotacionar ao redor desse eixo aqui, ó. Então, vai rotacionar assim. E aí, ele vai formar essa figura, né? Que seria o quê? Uma espécie de cilindro com um cone na ponta e um buraco de cone na outra. Eu quero muita atenção de vocês aqui. Vocês estão vendo esse cone aqui, dessa ponta? Imagina se eu cortá-lo e encaixar aqui no fundo. Ele vai virar um cilindro. É isso que eu quero que vocês imaginem. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Essa figura, ao rotacionar, é a mesma coisa que eu pegar esse cone aqui da ponta formado, tirá-lo, recortá-lo e colá-lo aqui no fundo, né? Porque se você parar para imaginar esse triângulo aqui, né,
Se eu tirar ele e colar ele aqui no fundo, ele vira um retângulo. Então, essa fórmula dessa figura seria o quê? Seria o volume, né, do cone. Olha que interessante. O volume do cone mais o volume desse cilindro todo, né, de altura MQ, todo aqui, volume do cilindro, menos esse buraco, igual a gente fez na número 1, menos o volume do cone de novo. Só que, ora bolas, volume do cone menos volume do cone dá só o quê? Volume do cilindro. Então, gente, vocês vão ter um cilindro, né, de raio. O raio dele vai ser esse H aqui, ó. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E a altura dele é o quê? Se eu cortar esse pedaço aqui e colar aqui, gente, tá vendo? A altura dele vai ser o quê? O L. Π vezes o raio, que é H ao quadrado, vezes a altura, que é L. Se você der uma olhadinha na letra E, ó, tá pronto. Π vezes o raio, que é H ao quadrado, vezes a altura, que é L. Beleza? Muito bem, vamos continuar. Questão de número 3, né, da SpaceX. A figura abaixo representa a planificação de um tronco de cone reto, com a indicação das medidas dos raios, das circunferências, das bases e da geratriz. A medida da altura desse tronco de cone é... Bom, essa questão é que ela seria muito difícil se você só ficasse olhando para planificação. Planificação é pegar uma caixa, pegar um recipiente e abri-lo, né? De forma que ele vire um plano, com sua superfície lateral. Então vamos imaginá-lo o sólido, dessa forma. Isso aqui é um tronco de cone. Esse tronco de cone seria essa figura aqui fechada. Qual é o raio da base? 11 centímetros. Qual é o raio da base menor? 6 centímetros. E a geratriz aqui? 13. Bom, se você imaginar esse trapézio aqui, desde o ensino fundamental você faz trapézio. Olha que interessante, desce essa altura aqui perpendicular. Se aqui em cima é 6, aqui embaixo é 6. Então, para dar 11, que é, de fato, essa base toda, falta quanto? De 6 para 11, faltam 5. Lembrando que o raio da base todo é 11. Show de bola! Agora eu acho a altura, teorema de Pitágoras. H ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Se você lembrar que isso aqui é pitagórico, 5, 12, 13, tu não faz nem conta. É o pitagórico menos famoso, lembra? Tem o 3, 4, 5 e o 5, 12, 13. Mas vamos lá, vamos fazer conta, não tem problema. É 169. Passo o 25 para lá diminuindo. 169 menos 25 é 144. Raiz quadrada de 144 é 12. Pronto, achei a altura 12 centímetros, letra B. É só isso, mas para que isso te desse algum êxito, você tinha que visualizar a questão fechada, o sólido formado. Beleza? Questão de número 4. Vamos lá. Construa um copo de papel. Esse é o título da questão. Recorte um círculo de papel de diâmetro igual a 12. Bom, falar que o diâmetro é igual a 12... raio igual a 6, não esqueça. Divida-o em 3 partes iguais e colhe cada parte conforme indicado na figura. Você vai cortar um pedaço e esse pedaço você vai fazer igual na figura. Você vai colar uma ponta na outra. Pronto, você fez 3 copos de papel. Qual das ilustrações a seguir melhor representa as dimensões dos copos construídos seguindo as instruções enunciadas? Bom, de cara, se o raio é 6, a geratriz desse cone é 6. Então, só pode ser a letra A, não pode ser a B, pode ser a letra C, pode ser a letra D e não pode ser a letra E. Então, já deixei 3 aqui. A, C ou D. Beleza? Agora, chutar isso é complicado. Por que eu quero que você entenda? Quando você tem aqui, né, dividir em 3, você está dividindo em 3 setores de 120 graus. Beleza? Então, você tem lá o seu setor de 120 graus. E esse pedaço de comprimento aqui vai ser o quê? O comprimento da circunferência da base do seu cone, dessa base aqui.
ok? Então, temos que entender que esse comprimento aqui, ele é um pedaço, uma fração do comprimento total do círculo. Então, olha só, 360 graus daria o comprimento do círculo todo, que é o quê? Comprimento é 2π vezes r. Então, eu diria que 360 graus é o comprimento do círculo maior, 2πr. E 120 graus me dá esse comprimento aqui, que é o comprimento, quando você fechar o copo, do círculo menor, que seria o quê? 120 graus nos leva ao comprimento do círculo menor, 2πr. Só que, para sua alegria, eu conheço quase todo mundo aqui. Eu conheço o r, por exemplo, do círculo maior, que é 6. Então, vai ser 2π vezes 6. Ao multiplicar cruzado, o que a gente pode fazer? Vamos observar inicialmente a relação entre 360 e 120, né? É de 1 para 3. Olha aqui. Podemos cortar o 2π com 2π também. Olha que fofo. E aí eu tenho o que aqui, ó? Tá vendo? 3 vezes r, 3rzinho, que é o raio da base, igual a 6 vezes 1, que é 6. Passa o 3 dividindo. 6 dividido para 3, 2. Qual é o rzinho, o raio da base? 2 o quê? 2 centímetros. Então, filho, é um cone cujo raio da base é 2 e a geratriz é 6. Portanto, é a letra A. Raio da base 2 e geratriz é 6. Valeu? Questão de número 5. Questão da UERJ, né? Você olha assim, ó, 4 alternativas, só alegria. Mas vamos ver se é só alegria mesmo. Um recipiente com a forma de um cone circular reto, de eixo vertical, né, recebe água na razão constante de, aí já marca lá, 1 centímetro cúbico por segundo. A altura do cone mede 24 centímetros. Isso é importante, 24 centímetros o cone todo. E o raio de sua base mede 3. Então, esse raio maior aqui mede 3 centímetros também, conforme ilustra a imagem. A altura H do nível da água do recipiente varia em função do tempo T. Claro, a altura de acordo com o tempo, né? Que a torneira fica aberta. A medida que H corresponde à distância entre o vértice, né, do cone, a superfície livre do líquido. Até aqui, é a altura. Perfeito. Admitindo-se π igual a aproximadamente 3, muito bom isso aqui, a equação que relaciona a altura H em centímetros e o tempo T em segundos é representada por, vamos descobrir primeiramente o volume do cone. Volume é 1/3 de área da base, que é π vezes r ao quadrado, que é 3, vezes a altura, que é 24. Ok? Bom, isso aqui vai dar 9, né? Dividido por 3 é 6, ou vai dar 9 vezes 3 vezes 8 é 24. 9 vezes 8, 72π. Já estou botando o resultado final aqui. Ok? Bom, centímetros cúbicos. Ah, Valentim, para que isso? Se você reparar, isso aqui é o quê? Uma semelhança, né? Eu tenho lá o cone todo e esse cone menor aqui. E a regra de semelhança, não sei se vocês lembram, era Vzinho para Vzão, alturinha para alturona. Só que como o volume é cúbico e a altura não é cúbico, tem que levar ao cubo. E aí eu vou fazer essa razão aqui de semelhança. Beleza? Voluminho, que é o que a gente quer, não sei, está para volumão, que é 72π. Ok? É igual a alturinha, que eu também não sei, sobre a alturona, que é 24, ao cubo. Show de bola. Então, olha o que você tem. Voluminho sobre 72 vezes 3, que é o π, né, aproximado, é igual a alturinha ao cubo sobre 24 ao cubo. Não vou multiplicar 24 ao cubo ainda, vou ver até onde isso me leva. Então, olha só. Voluminho sobre 216 é igual a alturinha ao cubo. Vou tentar isolar a altura, né, que é o que ele quer de fato. Então, a altura ao cubo é igual ao quê? Passa para lá multiplicando. Voluminho vezes 24 ao cubo sobre 3 vezes 72, que é 216. Para a sua alegria,
eu vou tirar a raiz cúbica de tudo aqui. A alturinha é raiz cúbica de quê? De 24 ao cubo, olha aqui por que valeu a pena não multiplicar. Vzinho sobre 216. Vou terminar lá em cima. A alturinha é igual a raiz cúbica de 24 ao cubo, é o próprio 24. Raiz cúbica de V, não conseguiu sair, fica preso, sobre 216 é 6 ao cubo, é 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, raiz cúbica de 216 é 6. Olha só como estava tudo predestinado a dar certo. 24 sobre 6 é o próprio 4. 4 raiz cúbica de V. Ora bolas. Então eu escrevi a minha altura em função do voluminho. Mas isso não é o que nós queremos. Nós queremos em relação ao tempo. E aí vamos trabalhar nessa ideia aqui de razão. Centímetro cúbico por segundo. O que é isso? Né? A razão é igual a volume sobre tempo, que nesse caso dá 1 centímetro cúbico por segundo. Só que o volume é o quê? O Vzinho. E o tempo é o quê? T. Tem que dar 1. Multiplicando cruzado, V é igual a T. Então, no lugar do V, eu posso colocar tranquilamente o quê? 4 raiz cúbica de T. Respondida a nossa questão, onde eu tenho a relação entre a altura e o tempo. Letra A. Beleza? Questão de número 6. É isso aí. O volume do sólido gerado pela rotação completa da figura em torno do eixo E é igual a... O que eu tenho para vocês? Eu vou pegar o eixo E e vou rotacionar, ou seja, vai ser uma rotação horizontal. E aí eu vou ter essa figura aqui. O que é isso? Rotacionando pelo eixo E, eu vou ter essa figura. A dica que eu dou para vocês é na prova, pegar sempre e desenhar o simétrico dessa imagem. Né? Desenhando o simétrico dessa figura, você consegue ver a sua rotação. Ou seja, vai ser um cilindro aqui na base. Ficou feio. Vamos lá de novo. Vai ser um cilindro aqui na base. Ficou menos feio, mas ainda está feio. E vai ser aqui também. O que foi formado aqui? Eu tenho um cilindro e um cone. Perfeitamente. E se eu quero volume, né, desse sólido, então eu tenho que calcular o volume do cilindro mais o volume do cone. Ao contrário de como a gente começou essa aula, que eu fiz o quê? Eu fiz o volume do cilindro menos o volume do cone, porque tinha um buraco aqui para dentro. Então agora não tem mais um buraco, né? Então, volume do cilindro é fácil. Π vezes o raio, que está sendo 8, né, ao quadrado, vezes a altura, que nesse caso também é 8. Esse foi o meu cilindro. Mais volume do cone, que é 1/3 de área da base, que é π vezes o raio, que também é 8, ao quadrado, vezes a altura. E aí a gente já tem um impasse. Eu não tenho a altura desse cone. Mas olha só, ele não me deu esse 30 graus à toa, né? Você quer a altura? Então faz assim, ó, cateto oposto sobre adjacente, a tangente de 30. Tangente de 30 é cateto oposto 8 sobre adjacente H. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Cateto oposto sobre adjacente é a tangente. Raiz de 3 sobre 3. E aí? Multiplicando cruzado. H raiz de 3 igual a 24. H igual a 24 sobre raiz de 3, que racionalizando, em cima e embaixo, eu vou ter 24 raiz de 3 sobre 3, que é a mesma coisa que 8 raiz de 3. Ah, Valentim, muita conta. É claro, tem muita conta. Mas se você lembrasse do triângulo egípcio, o que é o triângulo egípcio? Esse triângulo aqui ele é metade de um triângulo equilátero. E no triângulo equilátero, se a metade aqui está dando 8, sinal que o lado é 16. E a altura é o quê? Lado raiz de 3 sobre 2. 16 raiz de 3 sobre 2 é 8 raiz de 3. Você só de observar já veria qual é a altura. Mas seja pelo triângulo egípcio ou seja pela tangente, você não pode errar. Beleza? Então, tendo aqui a altura do cone, você bota lá 8 raiz de 3.
E vamos pegar aqui 8 vezes 8 ao quadrado, dá 8 ao cubo π, mais 8 ao quadrado vezes 8, 8 ao cubo π, raiz de 3 sobre 3. Né? 8 ao cubo você pode multiplicar, mas olha só, todas as alternativas aqui tem 8 ao cubo, então é ideal que você deixe dessa forma. Vou pegar aqui o 8 ao cubo e vou colocá-lo em evidência. Se você reparar, ele aparece tanto no primeiro quanto no segundo. 8 ao cubo π, 8 ao cubo π, que multiplica, quando pega todo ele, fica 1, mais o que sobrou aqui, raiz de 3 sobre 3. Só fazendo aqui, né, a soma dessa fração aqui com 1, 3 vezes 1, 3. Então, olha o que eu tenho, 8 ao cubo π, que multiplica 3, mais raiz de 3 sobre 3. Vê se não é a letra... Bom, letra A. Beleza? 8 ao cubo π, 3 mais raiz de 3 sobre 3. É claro, centímetros cúbicos. Ok? Bom, essas foram as questões que eu queria trabalhar com vocês sobre cone. Espero que tenham entendido e gostado do que viram. Bom, pessoal, se você chegou até o final, deixa aí nos comentários. Sou guerreiro, não desisto nunca, eu quero a vitória, porque é isso que você veio buscar aqui, o aprendizado, você veio buscar a vitória. Beleza? Espero muito poder te ajudar com isso. Agora, sem mais acrescentar para o momento, muito obrigado e até a próxima. Valeu!